Um belo dia você acorda e você se dá conta que nada da sua vida faz sentido. Tudo parece meio distorcido, meio fora de lugar. E aí você continua seu dia, você sai andando, você vai para o seu trabalho normalmente, mas as pessoas não te conhecem, parece que ninguém liga de fato para você, nada ali parece certo, nada parece interessante ou real. Até que um belo dia você volta para casa e você vê na sua porta uma mulher que diz ser sua esposa com papéis de divórcio, falando que quer se separar de você, mas você não conhece essa mulher. Apesar de ela ser estranhamente atraente e bonita, ela não é sua esposa. Você nunca se casou. O que tá acontecendo? Até que de repente você leva uma paulada na cabeça e acorda no sanatório. Você tá nesse sanatório, você acorda com um bonequinho do Toshumana na sua mão. Você se pergunta o que tá acontecendo. É aí que vem a verdade, é aí que vem o choque de realidade na sua vida. Essa é mais uma review de Cavaleiro da Lua. Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui pra falar sobre Oscar Isaac, insanidade e também sobre terapia. Cara, esse quarto episódio de Cavaleiro da Lua, ele foi tão bom quanto o terceiro, porque, diferentemente de qualquer outra obra de aventura, de ação, ele faz a história correr, mas ao mesmo tempo ele foca no personagem, ele foca aqui, ó, isso daqui que importa. A história tem que correr, eles têm que impedir o Arthur Harrow de chegar na Amit, de libertar ela e soltar a justiça pra todo lado. Eles têm, tá certo, mas ao mesmo tempo tem que entender o que tá passando aqui, ó. Tem que entender o Mark, tem que entender o Steven, tem que entender a Layla. E é exatamente a isso que o episódio se propõe. Ao longo de 50 e poucos minutos a gente vê o Mark sendo desenvolvido, o Steven sendo desenvolvido, a gente aprende sobre o passado do Cavaleiro da Lua. Esse episódio ele não tá ali só pra mostrar os heróis chegando ali salvando o mundo. Não, 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 não. A gente vê que o Steven, aos poucos, ele tá começando a se apaixonar pela Layla, ao mesmo tempo que o Mark não quer se afastar dela, o que faz ele corno dele mesmo. E também percebe o seguinte: a relação do Mark com a Layla, ela é muito mais problemática do que tu pensava. Porque, diferentemente dos quadrinhos, e aqui entra um ponto muito positivo pro episódio no quesito adaptação, o Mark ele nunca contou pra Layla o porquê que ele tá com ela. A verdade é que o Mark é responsável pela morte do pai dela, exatamente como nos quadrinhos. Só que a diferença é que aqui a Layla não sabia disso. O Mark tá envolvido com a Layla, o Mark casou com a Layla sem nunca ter contado pra ela que ele tava lá quando o pai dela morreu. Ele se culpa por isso, e é justamente isso que aproximou eles dois. Então, assim, o episódio ele vai desenvolvendo essa trama, ele faz tudo isso fora de tela, ao invés de mostrar, ele tá contando os eventos, mas eu ainda espero que ocorra algum flashback direto desse evento, porque eu sinto que ele é importante demais pra ser deixado de fora, mas enfim. O episódio, ele foca muito na trama do Steven, que tá ali, deixou de ser aquele garoto bobo, todo, ai meu Deus, não, eu tô com medo, pra um cara que de fato tá começando a botar as garrinhas pra fora, sabe? Ele tá começando a ser um cara diferente, a ser uma pessoa mais proativa. Ele tá deixando de ser aquele covardão que a gente não gostava nos 2 primeiros episódios. Ele tá fazendo uma curva de aprendizado interessante. Mas assim, de conteúdo o episódio é só isso, sabe? Tem a relação dele com a Layla sendo aprofundada, ele dando em cima da Layla, ao mesmo tempo que o Mark faz protestos tipo, ei mano, é a minha mulher, tá? Eu casei com ela, não tu é outra personalidade, sai fora. E o Steven botando, não, mas pô, ela é bonita, pô. Ela é da hora. Se não tá com ela, eu vou ficar. Abre teu olho, cara, abre teu olho. Tu foi querer se separar dela, agora é pra mim, hein? Sai de perto. Enfim, eu desviei um pouquinho do assunto. O lance é, o episódio ele dá muita ênfase na origem do Cavaleiro da Lua, ao mesmo tempo que explora a persona, sai construindo melhor a relação do Mark com a Layla e do Steven com a Layla também, e também, de novo, tem o show do Oscar Isaac, porque o cara consegue transitar de um cara apaixonadinho por uma mulher pra um cara que tem que sair dali porque é preciso. Tem um cara que faz o que é preciso e outro cara que quer aproveitar pra explorar, pra brincar de romance. Tu vê toda a genialidade do Steven ao mesmo tempo que ele é um cara que tá querendo impressionar uma garota que ele gosta. Enquanto tu vê toda a malícia do Mark ao mesmo tempo que ele quer proteger a mulher que ele ama. É uma dinâmica muito interessante de se ver. E o Oscar Isaac é a adição certa pra Marvel, porque, cara, que ator incrível.
eu acho que nenhuma review aqui vai ser suficiente pra destacar todo o talento do Oscar Isaac. Parece que são dois atores diferentes, o Oscar e o Isaac. Aí o Oscar faz o Steven e o Isaac faz o Mark, porque... cara, apesar de não ser algo novo no cinema, né, apesar de não ser algo diferente de tudo que a gente tenha visto, ainda assim é algo bem impressionante. Não é qualquer ator que consegue fazer isso. Por isso merece ser destacado. E aí, ok, eles chegam na tumba da Amit, né, pensam, pô, beleza, a gente vai salvar o dia, a gente vai conseguir resolver o problema. Chegamos no sarcófago do Alexandre o Grande, vamos conseguir encontrar uma forma de deter a Amit. Errado. O Harrow perdeu a paciência. Ele já percebeu que não adianta tentar salvar alguém que não quer ser salvo, então ele pega e dá 2 tiros no Mark. E aí tem o grande plot twist do episódio. Nada daquilo é real. Tá tudo na cabeça do Mark. O Mark é maluco, ele é biruta, ele é lelé das ideias. Na verdade, desde o começo eles estavam num sanatório. E nesse sanatório nós vemos outras pessoas, como por exemplo, a própria Layla, o Crowley, a Genna, a mulher que trabalha lá no museu, vários outros personagens, algumas menções ao Khonshu, toda a vida do Mark e do Steven sendo mostrada como itens do próprio consultório, da própria clínica psiquiátrica que ele usou pra criar o teatrinho do Cavaleiro da Lua na cabeça dele, o bonequinho do Cavaleiro da Lua, o próprio peixe defeituoso que ele tinha, os bolinhos que ele vê no episódio 1, enfim, os 15 minutos finais do episódio, eles valem por toda a falta de ação que teve no começo. Tá, eu gostei de não ter ação, gostei, mas eu queria ter um pouquinho de ação, sabe? Eu não sei explicar, mais ou menos, mas assim, ao mesmo tempo que eu não ligo de não ter, parece que faz falta. Então, esses 15 minutos finais meio que compensaram essa ausência, sabe? Essa necessidade de ver um pouquinho de ação, um pouquinho de dinâmica no episódio. A gente não vê o Cavaleiro da Lua o episódio inteiro, e isso é maravilhoso, porque tu percebe que não precisa só do Cavaleiro da Lua pro Mark brilhar, pro Steven brilhar, pro Oscar Isaac brilhar. Toda a história consegue correr sem o Cavaleiro da Lua, sem o traje, sem o Khonshu. O personagem ele é interessante o suficiente pra num final de uma... pra mais da metade de uma série de 6 episódios, tu tá mais interessado pra entender como é que o Cavaleiro da Lua foi parar dentro de um sanatório do que pra trama principal. Os caras conseguiram abordar uma subtrama dentro da trama principal que é tão interessante quanto a própria. E isso é brilhante. O Mark tá ali, tentando sair do sanatório, no processo ele acaba encontrando o Steven, e aí no processo acaba encontrando uma terceira personalidade que eles ainda não libertaram, mas a gente sabe que é o Jake Lockley, e ainda por cima no final aparece a própria Amit, a deusa hipopótamo da justiça. E assim acaba o episódio. Eu provavelmente me enrolei em algumas partes, eu acho que eu falei besteira ali, mas assim, o lance o episódio ele é longo, mas de conteúdo ele não tem muita coisa, é mais pra contemplar o pouco de conteúdo que a gente recebe, ao mesmo tempo que explora a genialidade do Steven e o amor do Mark pela Layla, de uma forma meio bizarra e meio esquisita, ao mesmo tempo que mostra que o Harrow não é esse cara tão pacífico assim quanto ele se vende, né? Na verdade ele é um pouquinho mais malvado. Acho que esse é o termo certo, né? A verdade é que o Harrow, na verdade, ele é só um charlatão. Não que a série mostre isso, mas é isso que eu tô sentindo. Ele quer libertar a Amit, mas no fundo ele só é doido. Ele é um pouco mais doido que o Mark. Enfim, além disso, né, a gente teve também no episódio 2, no episódio 3, um negócio que vale ressaltar. Aqueles caras que facilitaram o plano do Arthur Harrow, eles teoricamente seriam a versão do MCU do Comitê, que é a sociedade secreta que está diretamente ligada à origem do Cavaleiro da Lua, tá? Porque assim, nos quadrinhos, quem contrata o Arthur Harrow pra fazer ele lutar contra o Cavaleiro da Lua, fazer ele enfrentar o Mark, é o Comitê. Então, já que eles estão do lado do Harrow durante a série, nada mais justo do que supor que os avatares dos deuses são, na verdade, o Comitê. E também outra coisa interessante é que repararam no episódio que tem um garoto com um casaco que faz referência ao Ramatut, que é um dos avatares do Kang. É um dos alter egos do Kang o Conquistador, que é aquele mesmo cara da série do Loki. Ou seja, tá aí a conexão, entre aspas, né, porque não é um negócio direto, é um negócio simples e rápido, com o resto do MCU.
Não precisa ficar forçando a série a se juntar com uma megalomania de filmes. A série tá funcionando independentemente ao mesmo tempo que mostra, tamo conectado, tá tudo junto, as coisas... Para! Você aí que tá assistindo esse vídeo, se interessou pelo Cavaleiro da Lua, eu tenho uma recomendação pra fazer pra você. Marvelverse Cavaleiro da Lua. É uma HQ publicada pela Panini com o único intuito de apresentar o personagem para o grande público. Nela você encontra várias edições antigas, algumas edições anuais e várias histórias interessantes para entender melhor quem é o Cavaleiro da Lua. Você pode estar adquirindo ela pelo meu link da Amazon, que é o primeiro link na descrição, que você me ajuda demais. Vejo vocês ainda essa semana, até a próxima e tchau!